Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo ou está doente aquele que o Senhor ama. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela ou através dela. Ora, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava Lázaro. Ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Verso 21, ele disse que ia para a Judeia e foi. Quando ele chegou, está aí no verso 21. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: o seu irmão, ele há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Vamos ler o verso 25, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: Jesus sempre pregou em 2 regiões específicas. Quando ele não estava pregando na Judéia, ele estava na Galileia. De vez em quando passava em Samaria para acabar frustrando alguns dos seus discípulos ou apóstolos, porque judeus não falavam com os samaritanos. Jesus sempre estava na Judéia ou na Galileia. Na Galileia, onde ele escolheu para morar, na casa da sogra de Pedro. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente, ele mora com a sogra e leva todos os amigos para morar lá também, incluindo Jesus. Tinha tanta gente na casa da sogra de Pedro que um dia ela ficou com febre de tentar conseguir atender tanta gente. Jesus cura a sogra de Pedro e logo de seguida, imediato, mais na frente, Pedro vai trair Jesus para ficar tudo kit e ficar tudo certo. Tem gente que entendeu, tem gente que não. E tem gente que gosta de falar mal de sogra. Quem fala mal da sogra cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Pastor, mas eu não tenho nada de bom para falar dela. Só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, cale sua boca. Só ore por ela: Senhor, recolhe tua serva. Porque orar não é pecado. Orar não é pecado. Você pode orar, mas falar mal você não pode falar mal. Jesus, quando ele não... Presta atenção. Jesus, quando ele não estava ali na Galileia, ele morava em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, ao lado de Genezaré, ao lado de Tiberíades, perto de Tábega, em frente a Cursi. Jesus morava ali na Galileia. Quando ele não estava pregando na Galileia, ele descia para a Judéia, e ali ele ficava, Jerusalém, Belém, aquela região que você sabe ali da Judéia. Ele ficava nesses 2 estados, e de vez em quando passando por Samaria para realizar o seu trabalho missionário. O texto sagrado que eu li não revela-nos, mas se você voltar um pouco na história, você vai perceber que Jesus estava trabalhando ou cumprindo a sua missão na Judéia, Jerusalém, Belém, aquela região. Já ouviu falar de Belém? Belém, aquele jogador Rivelino foi lá em Belém do Pará. A repórter disse: o que o senhor está achando de estar aqui em Belém? Eu estou feliz demais, é a primeira vez que eu venho na cidade onde nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus. Então assim, deixa eu deixar bem claro aqui, porque na verdade Jesus não nasceu em Belém do Pará, foi em Belém da Judéia, é longe pra caramba. E aí Jesus estava na Judéia, ele estava pregando nas regiões próximas a Jerusalém, incluindo a pequena aldeia de Betânia, onde moram os melhores amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava na região, só que os líderes religiosos convenceram a multidão de apedrejar Jesus. E aí eu fico pensando, gente, por que querem apedrejar um homem tão bom? Esse era o problema de Jesus, é que ele era bom demais. Escute uma verdade: muitos querem ver você bem,
Poucos querem ver você melhor do que eles. Cresce para tu ver. Vai, cresce. Um dos maiores filósofos da história disse: se você não quer ser criticado, não quer ser apedrejado, você não quer? Não quer. Então não faça nada, não fale nada, não seja ninguém. Porque o dia que você for, senhoras e senhores, essa igreja é preta, essa igreja apaga a luz, mas ela ganha almas, ela transforma vidas. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. E Jesus era do contra. Ele era completamente do contra o sistema religioso da época. Hoje você não pode ser contra, não. Porque senão eles querem te crucificar. Mas na época de Jesus já era assim. Por exemplo, Jesus, ele ouviu durante toda a sua vida os ensinos dos judeus. Era proibido um mestre, um homem, aproximar-se de uma prostituta, porque isso trazia uma má reputação. Jesus deixava que elas se aproximassem. Jesus chamava uma prostituta de filha, e elas tocavam em Jesus. Jesus Cristo, ele sabia que não podia se aproximar de leprosos. Leprosos vinham fora da aldeia e eles tinham que gritar: leproso, leproso. Jesus ia lá na aldeia deles. Não pode tocar em defunto. Aí Jesus, perto do filho da viúva de Naim, põe a mão no caixão. Todo mundo falou: nossa. Mas por que ele pega no caixão se ele se contamina assim? É porque a mulher tinha um problema. Quando ele toca, o que ele está dizendo para a mulher? Chora não, que o problema agora é nosso. Estamos juntos e misturados. Eu vou resolver o meu e o seu problema. Jesus era conhecido na época como estraga-velório, porque toda vez que ele chegava não tinha mais velório. O pessoal já avisava, postava no Orkut, porque o Orkut é dessa época. Postava e dizia: Jesus está onde? Está na Galileia. Não morre ninguém não, viu? Não morre não, porque se ele morrer não vende coroa, não vende caixão, não vende flor, não vende nada. Não, a associação das funerárias da Judéia, Palestina, Samaria, confins da terra, estava todo mundo revoltado. A gente tinha entrado com um processo contra Jesus, porque ele era o estraga-velório. É verdade ou não é? Onde ele chega, a morte vira vida, a maldição vira bênção, o fracasso vira sucesso. Onde ele chega, tudo se transforma. Quem acredita que ele já entrou aqui? Jesus estava na Galileia e convenceram a multidão de apedrejar Jesus. Quem conhece a Bíblia Sagrada, conhece os seus 1189 capítulos, 31.173 versículos, sabe que Jesus, o Messias, não pode morrer apedrejado. Para que se cumpra as profecias, ele tem que morrer numa cruz. Maldito o homem que for pendurado no madeiro. Ele tem que necessariamente morrer numa cruz. Para que ele não morra apedrejado, Jesus agora, para não morrer, para se proteger, ele sai da Judéia e não vai para Galileia, e não vai para Samaria, ele vai para Pérea. Pérea, lugar de gente ímpia. Pérea, lugar de gente abandonada. Pérea, lugar de gente que não presta. Os apóstolos, quando entraram na Pérea, eu acredito que eles ficaram estupefatos. Não sei o que significa isso, mas eu li no Google, achei legal, anotei. Mas eu acho que eles ficaram assim: eu estou na Pérea. Um dia perguntaram para Jesus: por que o senhor se reúne com pecadores? Ele disse: não vim para os bons, eu vim para os ruins, não vim para os sãos, eu vim para o doente. Escute uma coisa, eu louvo a Jesus porque ele vai na Pérea, o lugar onde tem gente que não presta. Foi de lá que ele me tirou, foi lá que ele me encontrou, foi de lá que ele me salvou, me banhou no sangue puro carmesim, foi de lá que ele me arrancou, escreveu meu nome no livro da vida e me fez assentar em regiões celestiais. Miseravelmente pecador, porque quando nós menos merecemos ser amados, é quando nós mais precisamos de amor. Ele vai a Pérea e foi de lá que ele nos arrancou. Jesus estava na Pérea. Da Judéia na Pérea eram 2 dias de viagem. Diga comigo: 2. Jesus anda 2 dias e chega na Pérea. O que ele estava fazendo na Pérea, pastor? Nada demais, coisa simples: ressuscitando mortos, curando câncer, levantando paralítico, coisinha simples, coisa do dia a dia, coisa rotineira, normal. Aí Jesus estava lá fazendo essas coisinhas humildes, e aí levantando e curando e tal. De repente o melhor amigo dele fica doente, na Judéia. Aí Marta e Maria, a Bíblia é clara, ele não está morto, ele só está doente, mas quem manda chamar Jesus é Marta e Maria. Por que Lázaro não mandou chamar Jesus? Porque lá na Judéia não queriam matar Jesus. Lázaro prefere morrer do que ver um amigo morrer. Você tem um amigo assim? Você tem? E quando Jesus chega que Lázaro estava morto, ele não ressuscita? Eu quero uma amizade como essa de Jesus. Chora a morte do amigo e depois o arranca da sepultura.
Porque quando alguém fracassa, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. Deus vai te dar amizades verdadeiras. Deus vai te dar gente que vai segurar na sua mão e vai te ajudar. Gente que vai te resgatar. Lázaro não mandou chamar Jesus, não. Foi Marta e Maria. Mandou uma mensagem, o mensageiro. O mensageiro vai a Jesus e esbafou. Quantos dias o mensageiro gastou para chegar em Jesus? 2. Ah, tá ligado. Vocês estão antenados. Ele chegou, Senhor, Lázaro que o Senhor ama, está doente. Aí Jesus falou assim, então vamos correr agora. Sim ou não? Ficou 2 dias no lugar. Tem hora que eu acho que Jesus não podia fazer isso com a gente. Senhor, eu preciso hoje. Vou não. Por que ele demora? Já já eu falo. Tem hora que ele parece que está demorando, tá não? Até Marta falou, se o senhor tivesse chegado, o senhor não vem. Gente, ele deixou o melhor amigo morrer. O mensageiro volta. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. O Filho de Deus vai ser se manifestado nela. Ele fica 2 dias depois e ele volta. Quantos dias ele permaneceu lá na Pérea? 2. Quantos dias gastava para voltar? 2. Mais 2? Quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Por que ele chegou no 4º dia? Os judeus acreditavam, isso não é bíblico não, mas há uma cultura hebraica. Eles acreditavam que a alma ficava perto do corpo até o 3º dia. Jesus chega no 4º, vai julgar ele como? Chegou no 4º. Quando Jesus chega, a multidão está chorando e fala assim, gente, para de chorar, o homem do milagre chegou. Quando Jesus chega, aí ele chora. Eles falam, peraí, se o cara do milagre está chorando, estamos lascados, vamos chorar também. Deu ruim. Aí Jesus diz, tirar a pedra. Senhor, está fedendo, tira a pedra. Jesus não grita, defunto, por quê? Porque ele está no cemitério, gente. Tem tanto poder em Jesus que ele se grita defunto, o cemitério inteiro levantava. Ele disse, vamos devagarzinho. Jesus se dizia, Lázaro. Lázaro saiu. Pés e mãos o quê? Quem se lembra? Uai, se o pé e a mão estão amarrados, saiu que jeito? Você já viu uma foto de um túmulo daquela época? Eu já fui a Israel, o pastor já deve ter ido também. Você já viu uma foto de um túmulo daquela época? É uma gruta, é um buraco. Como é que você sai amarrado? Ah, pastor, você saiu voando. Não sei. Não se preocupe apenas com o que você não entende da Bíblia. Preocupe-se com o que você entende e não pratica. Pastor, ele saiu. Tem 2 classes de gente que acredita nisso, crente e doido. Eu não sei qual é a sua. Você pode ser muito doido ou muito crente. Só tem uma coisa, a Bíblia diz, estava fedendo, podre, 4 dias, tiraram a pedra e ele ressuscitou. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. A Bíblia diz, no capítulo de número 12, houve um grande banquete em Betânia. Estavam sentados à mesa Jesus, os 12, Marta, Maria e... Estava na agenda de Deus. Um banquete no capítulo 12. Eu vim como um profeta de Deus para a sua vida, escute. Tem gente aqui dentro vivendo o capítulo 11. Noites indormidas, lágrimas copiosas, um filho que não sara, um filho problemático, casamento todo estrangulado, sabe quando está tudo ao avesso, e você olha, o Lázaro está doente, Lázaro está morrendo, está aquela confusão, só tem lágrimas, Jesus que não aparece, Jesus que não responde, um Jesus que não vem, um mensageiro que vai e volta sem ele, e você está naquele caos, naquela confusão, no meio de um turbilhão. Ei, a sua história não termina no capítulo 11, o autor da vida me trouxe como um profeta para lhe dizer, ele está colocando um ponto hoje no capítulo 11, ele está virando uma página, começa a escrever uma nova história. Eu profetizo, vai ter banquete, e Lázaro vai estar vivo nele, vai ter banquete, você vai viver um dos melhores anos que você já viveu, a ressurreição e a vida, chega para sua casa, para sua família, para sua vida, para sua história hoje, em nome de Jesus. Jesus disse, leve-me onde vocês o enterraram. Que tamanho que você acha que era Betânia?
uma aldeiazinha. Todo mundo sabe onde é o cemitério. Jesus sabe onde é. Mas ele disse: levem-me, porque foi vocês que enterraram. Senhor, é constrangedor, fede, não dá mais, Senhor, vai ficar chato, a gente vai se sentir constrangida, levem-me. Onde foi que você enterrou o seu casamento? Onde foi que você enterrou os seus sonhos? Você não fica velho no dia do seu aniversário. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. A pior tragédia da vida não é a morte, é vivê-la sem projetos e sem sonhos. Você não deixa de viver o dia que morre, você deixa de viver o dia que enterra os seus projetos. Tem gente que talvez está chafurdada na lama da tristeza, da amargura. Tem gente que se perde com as perdas. Tem gente que Lázaro morre e você não quer mexer mais, porque não acredita que ele pode voltar à vida, porque já passou tanto tempo. Humanamente não dá mais, a ciência diz, acabou, sabe, todo mundo diz, não dá mais, não tem jeito. Assim diz o Senhor: não se perca com as perdas, não coloque um ponto final, porque eu, Senhor, ainda estou escrevendo. Não desista, porque Deus não desistiu. Assim diz o Senhor: eu ainda tenho sonhos e projetos grandes para você, para a sua vida, para o seu Lázaro e para a sua família. Uou! Aleluia! 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 Eu não quero de forma alguma fazer uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese. Mas eu tenho umas verdades aqui. Primeiro, quando eu leio esse texto, salta aos meus olhos: os amados de Deus também enfrentam crises. Quando a Bíblia insiste em algo, é porque ela quer me chamar a atenção. Quando você abre o texto, o João, que é o autógrafo, o apóstolo do amor, ele disse: ora, chamando a atenção. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não é a família que ama Jesus, apesar de amar, mas o que o texto diz? Ora, Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. Quando o mensageiro vai a Jesus, que ele disse: Senhor, Lázaro, que o Senhor ama, está doente. Quando ele volta, ele chora em frente ao sepulcro. A multidão, está no texto, disse: veja quanto Jesus o amava. É um amor visível, prático, evidente. A multidão sabe, João ao escrever sabe, o mensageiro sabe, todo mundo está envolvido e sabe que essa família é amada por Deus. E o fato de Deus me amar não me livra das crises. O fato de Deus me amar não me livra do Lázaro doente. Ei, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu não recebo a carteirinha livre dos problemas da vida. Queria, mas não é. Não é. Queria muito eu, sabe, receber uma carta de alforria do Eterno, dizendo: entregou a Jesus, acabou. Não, no mundo tereis. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. É muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. Aí eu entro em crise, porque quando o meu Deus não aparece, Davi estava em crise. Estão perguntando os meus inimigos: onde está o seu Deus? Porque tem hora que ele atrasa, tem hora que ele não vem. O Lázaro está doente. Eu pensei: poxa, eu achei que se ele me ama, e aí eu me sinto não amado. Porque quando eu estou no controle, parece que está tudo bem, mas quando eu perco, é difícil de enxergar Deus no controle. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Por quê, pastor? Porque Deus não é teólogo, Deus é pedagogo.
Tudo que Ele permite na sua vida é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Ele não prometeu a ausência de crises, mas a presença dele nelas. Qual que é a diferença entre você e quem não serve a Deus? É que quem não serve, quando vai para a cova, leão come mesmo. Quando você vai, você sente o cheiro do leão, você vê o leão, você fica preocupado com ele ruge, ele fica em volta, mas ele tem que jejuar. Quando o ímpio, quando quem não teme a Deus vai para a fornalha, frita, queima, assa, se desespera, suicida. Quando o crente entra na fornalha, o quarto homem entra e passeia para lá e para cá. Os amados de Deus também enfrentam crises. Deus corrige quem? Deus corrige quem? Quem Ele ama? Acho que Ele está te amando demais. É que eu aprendi uma verdade. Deus te ama tanto que Ele prefere te ferir do que te perder. O profeta Isaías diz que é Ele quem faz a ferida, e é Ele mesmo quem cura. Ele olha do céu, vê seu futuro e fala: não vou deixar. É como o pastor nas pastagens da Palestina, que ao ver uma ovelha que se desagarra ou que se desgarra das outras, quebra a sua perna, não por maldade, mas porque agora ele tem que deitar ela no ombro e carregar ela até que ela sare. E enquanto ela sara, ela sente o cheiro do pastor, ela ouve a voz do pastor, e ela nunca mais se afasta dele. Deus prefere te ferir do que te perder. Tem gente aqui com tantas perguntas, ausência de respostas, crises existenciais, preocupações, tantas coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle. Ele está na sala de comando, e se Ele não mudou as circunstâncias, é porque Ele está usando elas para mudar você. Há um tempo novo de Deus preparado para a sua vida. Os amados de Deus também enfrentam crises. Segundo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou ainda quantos dias? 2. Ele podia tanto vir hoje. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela tem uma ponte chamada tempo. E às vezes demora. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Pastor, o meu milagre é grande. Então primeiro precisa fortalecer seus ombros, senão a bênção te mata. No Rio de Janeiro, um amigo meu é taxista. Ele parou na porta do aeroporto, entra no carro dele, um táxi especial daqueles executivos pretos. Entra o maior bruxo do Rio de Janeiro, um cara que faz trabalho para os grandes artistas e cantores dessa nação. Esse bruxo, esse feiticeiro, quando entrou no carro, viu que tinha uma mensagem evangélica e uma Bíblia, e disse: olha, você já deve me conhecer, porque aqui todo mundo me conhece. Não toque nesse assunto comigo. Mas o pastor não aguentou. E disse: o senhor precisa aceitar Jesus. O bruxo disse: meu pai é melhor que o seu. O bruxo disse: seu pai é tão bom para você que você está aí, ó, motorista de táxi. Eu tenho dinheiro. Você hoje é meu funcionário. Meu pai me dá tudo que eu quero. Se eu fizer um trabalho, meu pai me dá. O seu não. Ele disse: você sabe por que seu pai te dá tudo o que você quer? Porque ele é um pai irresponsável. O mesmo presente que ele te dá é o presente que te mata. Meu pai gosta tanto de mim que ele só dá o que eu consigo suportar. Ele só me dá o que eu preciso. Ele só me dá aquilo que vai ser bênção na minha vida. Amo meu pai porque ele não é irresponsável. Além de me dar coisas extraordinárias, tem um lugar preparado para mim lá na eternidade. Seu pai já saiu de lá já faz muito tempo. O tempo de Deus.
Um dia eu fui numa igreja, fiquei vendo o cara pregar, eu decreto, eu determino, fiquei imaginando Deus lá no céu, onde é que eu assino? Não, eu fui numa igreja, o cara falou, vou contar até 3, o milagre vai chegar. Falei, tem 10 anos que eu estou esperando. O cara vai contar até 3. Não é que eu não acredito em milagre instantâneo, mas é porque não é bem assim. Ele contou 1, 2, 3. Agora! Eu fiquei imaginando Deus no céu. Que hora que eu desço? No 2, no 2,5, no 3. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Aprenda a adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Sabe qual é o problema de esperar o tempo de Deus? É que gera na nossa alma uma palavrinha chamada ansiedade. A geração mais ansiosa de todos os séculos é a que nós vivemos. A palavra ansiedade do grego é estrangulamento. Sufocados, pressionados, apavorados, com medo do amanhã. Ei, não tema o futuro, Deus está lá. Assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. Falando do tempo, qual que era a função de um mensageiro? Levar a mensagem e o quê? Só. Gente, é igual os 2 risquinhos do WhatsApp. Quando ele fica azul, o cara não te responde. Te dá uma ira, não? Eu passo outra mensagem, ô miséria, você lê o troço. Tem que trazer resposta, ué. A Bíblia não tem a resposta, ok? Não tem. O mensageiro diz, Senhor, o Lázaro que o senhor está doente. Essa enfermidade não é para a morte, para a glória de Deus. Morreu. E o mensageiro? Ele voltou. Quantos dias ele gastou para voltar? 2. Se Jesus chegou 2 dias depois e Lázaro estava morto há 4, o mensageiro chegou 2 dias antes, Lázaro está morto há 2. As mulheres ainda estão levando incenso e especiarias ao sepulcro. Até o 3º dia se faz isso. Tanto é que na ressurreição de Jesus, no 3º dia lá estavam elas. Até o 3º dia ainda se leva alguma coisa ao sepulcro. A Bíblia não fala que o mensageiro voltou. Não tem na Bíblia. Mas aqui na minha, em acrescentares, aqui depois de Heresiastes, não duvide que tem gente que vai procurar. Aqui em acrescentares, não tem na Bíblia. Aqui em acrescentares diz que o mensageiro voltou. Lázaro está morto há 2 dias. Ele viajou, chegou. Aí, quando ele olha, aí Marta viu. Maria, o mensageiro. É os risquinhos azul. E a resposta chegou. Elas estão em frente ao sepulcro. Não tem na Bíblia. Eu estou deduzindo. Elas estão em frente ao sepulcro, levando incenso especial. Lázaro está morto. Está podre. 2 dias. O mensageiro chega e fala, cadê ele? Cadê Jesus? Fala, não, ele não vem não. Qual foi a resposta dele? Lázaro está morto. Lázaro está morto. Está fedendo, elas estão em frente ao sepulcro. Qual foi a resposta dele? O mensageiro disse, não sei se eu falo. Ele mandou falar. Ele mandou falar que essa enfermidade não é para a morte. Tem um texto de Isaías legal. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos, ok? Difícil demais entender isso. Quando todas as circunstâncias conspiram contra o que Deus te prometeu.
Ele entra na contramão. Eu fui pregar em Bom Jesus de Goiás, há um tempo atrás, e Deus me deu uma palavra profética para uma senhora. Raramente eu me permito falar alguma coisa assim, mas é por medo mesmo, de ser alguma coisa, sabe, assim, que não seja de Deus. De repente eu pensava, não, eu estou empolgado e tal, mas esse dia estava muito forte na minha alma. E aí eu olhava para a irmã e aquela palavra no meu coração, o Espírito Santo disse, se você não falar, eu te mato. Eu falei, querida irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim diz o Senhor, seu marido vai ser um profeta nessa cidade, e ele vai compartilhar o mesmo altar que eu pregar. Ela caiu de joelhos, começou a chorar desesperada, porque o marido dela desviado da igreja, e a igreja entrou na guia. Eu falei, gente, olha Deus me usando aí, ó. Falei, forte. Fui embora para casa animado. Isso era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pastor Eduardo, pastor da Assembleia de Deus em Bom Jesus, chegou em Goiânia. Vamos almoçar, Mark? Vamos. Mark, aquela irmã que você profetizou do marido dela. Sei, pastor, e aí? Segunda-feira o cara arrumou as malas e foi embora. Eu falei, pastor, tá quente em Goiânia e eu acho que não vai chover. Mudei de assunto, desembaracei o negócio e esqueci. Um ano depois eu fui pregar lá. Adivinha quem sentou na frente? A irmã. Vai ficar assim. Terminou o culto, ela veio, pastor, o senhor lembra de mim? Só pensei. Falei, infelizmente. Ô, querida. O senhor profetizou do meu marido no domingo, segunda-feira ele foi embora. 6 meses depois, o sol não havia nascido, era madrugada. Bateu na minha porta. Quando eu abri, ele estava sentado no chão, chorava igual uma criança. Ele disse para mim, Deus me levou, amassou, quebrou, pisou, moeu. Eu voltei. Filha, deixa eu te falar uma coisa, nunca mais vou mexer com mulherada, não vou beber mais, eu quero voltar para a igreja e eu quero voltar para você. Aí ela falou, tá vendo aquele rapaz de terno e gravata? Foi ele quem ministrou hoje de manhã. Ele pregou de manhã e o senhor pregou à noite, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Ele é fiel. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que as circunstâncias conspirem contra o que Deus falou, a última palavra é de Deus. Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele falou, vai acontecer. O tempo de Deus é diferente. Quarto, diga comigo, Jesus é a ressurreição e a vida. Hoje é dia de ceia e eu preciso falar disso. Ele não disse, eu conheço a ressurreição. A grande verdade do texto é que ele disse, eu sou. Ele disse, eu vou orar. E por que passou que ele se autodenominou a ressurreição e a vida? Por quê? Porque ele ressuscitou a filha de Jairo? Não. Porque ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Não. Então foi porque ele ressuscitou Lázaro? Não. Pastor, mas por que então se ele se autodenomina, eu sou a ressurreição? Porque quando ele estava morto, ele se ressuscitou. Quero ver quem faz isso. Ele se entregou e ele se ressuscitou. Aí é forte demais. Ele disse essa frase para Marta. Diga, Marta. A gente parece com Marta. Quando Jesus chegou, o que ela disse? Se, olha a frase, se o Senhor estivesse aqui. Jesus está lá, ela está reclamando que ele não chegou. Só Deus gosta de crente. É que o Senhor não chegou, ele está lá. É que não chegou na hora dela. Por isso ela fala do passado. O se é uma condicional aqui que remete ao passado. Conhece gente que igual o museu vive do passado? Se eu não tivesse caído, se eu não tivesse mudado de igreja, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se eu tivesse feito aquele curso, se eu não tivesse sido mandado embora, se eu não tivesse casado com aquele troço, que não sei o quê. E vive remoendo, mastigando, pensando no passado, olhando mais no retrovisor do que no para-brisa, vive em acidentes, não consegue olhar para frente, só olha para trás. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu tenho sonho, eu tenho alvo, eu tenho um prêmio, eu tenho um lugar a chegar. Tem coisa que eu vou deixando, eu vou esquecendo, faz parte da minha história, mas não pode ser fardo, não pode ser peso. Marta vive de passado, o Senhor não chegou atrasado. E aí Jesus vai falar para ela 2 frases que eu queria ouvir.
porque ela está falando de passado. Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Quer ver uma frase que Jesus disse para ela, que eu queria ouvir de Jesus? O seu irmão vai ressuscitar. Resposta de Marta: eu sei. Na ressurreição do último dia. Ela jogou no passado, e agora? No futuro. Aí Jesus disse: Marta, deixa eu corrigir sua teologia. Deixa eu te dizer uma verdade. Eu não fui a ressurreição. Eu não serei a ressurreição. É hoje. É agora. Eu cheguei, Marta. O milagre de Deus para a sua vida é hoje, é agora, é já. E Jesus disse: eu sou. Eu não posso falar eu sou pregador. E se eu perder a voz? Eu era. Ah, eu sou tecladista. Ficou sem os dedos. Era. Por que Jesus pode dizer eu sou? Porque tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Lembra de Moisés? Moisés vai na sala de Faraó: assim diz o Senhor, se você não libertar o povo, Deus vai quebrar sua cara, arrebentar seu nariz e acabar com seu país. Faraó disse: que isso? Não, tudo bem, mas o que vai acontecer? Moisés disse: olha, Deus vai resolver o problema. Só que é o seguinte, ele está tão ocupado colocando nome nas estrelas, criando umas galáxias novas, essas coisas humildes, coisas simples que Deus está fazendo aí. Ele está meio sem tempo de conversar com o Senhor. Então ele vai mandar umas pragas para resolver o problema. O Senhor pode ficar tranquilo, está favorável, que é tudo coisinha pequenininha, pererequinha, piolinho, bichinhos, negocinho, gafanhotinho, não dá nada não. 10 pragas depois, Faraó estava desesperado: vai embora, cata o povo. Quando Moisés foi saindo, Faraó disse: Moisés, fala para mim um nome do Deus Criador. Como é que é o nome desse Deus que fez tudo isso? Moisés disse: o nome dele é o quê? Eu sou. Você lembra quando foram prender Jesus? Quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Os caras caíram no chão. Tem muito poder nessa palavra aí. Quando os caras levantou, já perguntamos: quem é Jesus? Já disse: eu sou. Os caras caíram no chão de novo. É por isso, quando você abre a Bíblia, você encontra ele dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o de cima, eu sou o eterno, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o dono da igreja, eu sou o dono da comunidade da Fé Church, eu sou o dono da sua casa, eu sou o dono do seu dinheiro, eu sou o dono do seu casamento, eu sou o dono do seu vassoura. Eu posso ouvir pelo menos um brado de aleluia? Alguém pode levantar a mão e glorificar a Deus comigo por essa? Ele é! Vou terminar. Escute. Jesus mandou tirar a pedra. Diga comigo: Deus nunca fará o que você tiver que fazer. Ele ressuscita Lázaro, mas ele não retira pedras. Eu vivo uma geração que quer que o azeite se multiplique, mas não quer buscar vasos. Eu vivo uma geração que quer que o paralítico ande, mas não tem coragem de quebrar o telhado. Eu vivo uma geração que quer que o cego veja, mas não vai se lavar em Siloé. Eu vivo uma geração que quer que Lázaro ressuscite, não tem coragem de remover pedras. Tem coisa que Deus não faz, não é porque Ele não pode, Ele não quer. Sabe quando é que você vai passar no vestibular? Quando você estudar. Quando você briga com alguém, não adianta orar por essa pessoa, tem que pedir perdão. Tem gente que não oferta, não dizima, e quer que Deus abra portas financeiras, rasgue o céu, que não ore por uma semente que você não plantou. Tem pais que saem na porta da igreja, falam mal do pastor, mal da igreja, mal do pregador, e quer que os filhos cresçam gostando de igreja. Ao invés de retirar, você está colocando pedras. A minha oração hoje é que para que cada atitude sábia que eu e você tomemos esse ano, Deus faça um milagre através disso. Deus vai te dar sabedoria, sabe para quê? Cada vaso que você buscar, Ele vai encher. Cada telhado que você quebrar, um paralítico vai andar. Cada volta em Jericó, a muralha vai cair. Cada vez que for em Siloé, um cego vai enxergar. Cada pedra que você tirar, um Lázaro vai sair. Deus vai te dar sabedoria e direção para as atitudes certas. Diga comigo: Jesus chorou. Por 2 vezes Ele chora na Bíblia, uma delas é essa.
Eu poderia te dar 30 razões para Jesus chorar. Deixa eu pensar em algumas aqui. Primeiro, o melhor amigo dele está morto. Normal, né? Jesus também tinha sua natureza humana. Poxa, meu amigo está morto, vou chorar porque é brother. Eu gosto dele, gosto da família. Outra razão para Jesus chorar é o fato de que Lázaro provavelmente está no seio de Abraão. Jesus veio de lá, conhece. Pensou, gente, o cara está num top, num lugar bacana, vou ter que trazer ele para cá de novo. Ah não, vou chorar. Outra razão para Jesus chorar, ele disse no texto, eu sou a ressurreição e a... Se ele é a vida, eu acho que ele ficou constrangido diante da morte. Ele não fez o ser humano para isso. Mas eu tenho uma razão que eu gosto. E essa razão eu me firmo nela para Jesus chorar. Ele olha para a multidão chorosa. Ele não precisa chorar. Você concorda comigo? Para a viúva de Naim, o que ele disse? Chora não, eu cheguei. Véio. Faz sentido chorar mais. Se ele vai fazer o milagre, não é verdade? Ele sabe que vai fazer o milagre e chora. Por quê, pastor? Ele está dizendo para a multidão, antes do milagre, eu não preciso, mas eu decidi, eu quero sentir a dor que vocês estão sentindo. Não existe nenhum Deus assim. Se você disser, Deus, Jesus, eu tenho sentido tantas dores, dor no meu físico, dor na alma, dor emocional, o que ele vai dizer para você? Eu sou ou eu fui um homem de dores. Senhor, minha vida é chorar. O que ele vai dizer para você? Também já chorei. Senhor, eu fui traído, fui traída. Ele vai falar, eu também, dói, né? Senhor, a morte visitou minha casa, perdi entes queridos. Ele vai dizer, eu também. Senhor, as pessoas me pisam, me humilham, me rejeitam. O mais desprezado entre os homens. Olhando para ele, nem beleza se via. Quando você dobra seus joelhos, como intercessor ao lado de Deus, ele diz, Deus, Pai, isso aí, ó, isso dói. Eu passei isso aí, ó, isso é ruim. Eu fui lá, eu vivi isso aí, ó. Sabe isso que ela está vivendo? Vamos socorrer, porque eu passei lá, eu vivi lá, eu fui carne. Ele conhece a minha dor, Ele conhece. Lázaro, se eu hoje gritar, a minha voz pode ir no sepulcro de qualquer cemitério que eu chegar. Só que a voz de Jesus não vai no corpo que está em estado de putrefação, porque Lázaro não está lá. Lázaro está na eternidade. Eu não sei aonde, mas a voz de Jesus deu uma ordem na eternidade. Lázaro! Gente, Abraão, top. Foi muito bom te conhecer. Isaac, fulano, foi muito legal. Jó, história sensacional sua. Tem 4 dias que eu estou aqui, eu estou encantado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele está me chamando. Ele está me chamando. E quando Ele dá uma ordem na eternidade, ainda brinquei aqui de gente que está dando ordem no céu. Eu não posso dar uma ordem lá, mas eu conheço quem pode. Os céus hoje estão se regimentando em seu favor. Ele vai dar uma ordem lá por você. Há uns anos atrás, a minha mãe deu uma parada cardíaca dentro de casa. Meu pai, desesperado, correu com ela para o Hospital Vila Nova.
O diretor do hospital da nossa igreja me ligou, cheguei no hospital, meu pai sentado na porta, no meio fio, assim, no chão, com a mão na cabeça, chorando. Abracei meu pai e disse: pai, Deus está na sala de comando, Ele está no controle da nossa família, fique tranquilo. Dei um beijo assim na cabeça do meu pai e entrei. Como pastor, a gente visita UTIs, hospitais, presídios. Já visitei muita gente no leito de uma UTI. Quando eu entrei, com aquele tanto de maquinário e toda entubada, era minha mãe. É diferente. A minha fé esmoreceu. Vou falar o que para minha mãe? Quando eu entrei, ela caiu em prantos. Falei: mãe, calma, a senhora não pode ficar assim. Ela já tinha dado 2 paradas cardíacas, uma em casa, uma na frente do médico. E ela na UTI, o médico disse: vou transferir na UTI móvel. Você tem 5 minutos com ela. Minha mãe disse para mim: eu vou morrer hoje. Eu falei: não vai. Ela disse: eu vou morrer hoje. E antes de eu morrer, você vai prometer para mim que você nunca vai abandonar a obra de Deus. Eu não tenho irmãos. Eu sou filho único, não tenho irmãos, não tenho irmãs. Eu fui criado para o altar. Falei: mãe, vou te fazer uma promessa em vida. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou ser um ganhador de almas. Abracei com ela, dei um beijo na testa dela, nós choramos. Eu disse: mãe, vou te explicar por que a senhora não vai morrer. Porque quando eu tinha 3 anos, um pastor encontrou com a senhora, mãe. E eu acredito em palavra profética. Ele disse: dona Maria, cuida desse menino. 3 anos, mãe, eu tinha. Ele vai ser pastor. Ele vai cuidar de vidas. A senhora vai ver ele voar e andar e pregar no Brasil. E a senhora vai ouvir falar dele pregando em vários países do mundo. E naquela época, isso já tem uns 5 anos. Eu falei: mãe, eu nunca saí do Brasil. Como que a senhora vai partir se há uma promessa? Mãe, eu creio que quem tem uma promessa de Deus não morre, ou só morre depois que Deus cumpre. Se Deus fez uma promessa, a não ser que você desobedeça, mas eu estou no caminho. Falei: mãe, no capítulo 11 pode ter choro, pode ter morte, mas na agenda de Deus tem um banquete, e a frase é: ainda que esteja morto, viverá. Sai de lá, minha mãe foi para o Hospital Santa Mônica, no UTI móvel. O melhor hospital, é referência na cirurgia de coração, lá no estado de Goiás e no Brasil. A melhor equipe médica. Eu fui para o plano de saúde, trocar papel, negócio de hospital, e aí eu ia para o banheiro, orava, chorava, voltava. Minha mãe deu várias paradas cardíacas durante a cirurgia. A última parada cardíaca foi quando a cirurgia já havia terminado. Quando os médicos retiraram o equipamento, ela deu mais uma parada e o coraçãozinho dela desistiu, parou. O médico sai na recepção onde está meu pai e diz assim: seu Adélcio, em tantos anos de profissão, eu nunca tive, só vi em livros, ouvi falar disso. O coraçãozinho da dona Maria parou, depois de tantas paradas, e ele desistiu, já tínhamos terminado a cirurgia, já tinha até limpado. E nós tentamos de tudo, a melhor equipe médica está aqui. Desde equipamentos até massagem. Se o senhor pensar, os melhores estão aqui. Mas o coraçãozinho dela desistiu. Quando nós todos assim tristes em volta, parávamos em silêncio para pensar, sem ninguém colocar a mão, nós ouvimos. Todos correram e colocaram a mão. Escuta, Senhor Deus, o coraçãozinho da dona Maria, sozinho, voltou a bater normalmente. Eu fui numa igreja um dia, um cara falou para mim assim: pastor, eu sei como é que chama o nome disso, na ciência chama. Eu falei: milagre. Um outro disse para mim: pastor, quantos segundos o coração dela ficou parado? Eu falei: olha, para quem ressuscita morto de 4 dias, Deus ainda ressuscita. Final do ano passado, minha mãe fez um exame, que eu não sei o nome, que põe um equipamento, você fica 48 horas com aquilo. O médico disse: a senhora vai morrer de qualquer coisa. De coração não tem jeito não. Deus deu um coração novo para a senhora. Deus ainda faz milagres. Eu quero terminar com uma pergunta: o que precisa ressuscitar em sua vida? No ato da ceia hoje, ao se lembrar daquele que vive, muitas coisas vão voltar a viver na sua vida.
Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem e eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na Comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.